Vamos chamar a Beatriz Manfredini nesse momento. Bia, quais são as suas informações aí do momento? Conta pra gente. Então, Cláudia, completando a informação que a gente estava falando sobre a agenda do Lula e do Haddad de hoje, né? A gente tinha acabado de falar sobre a caminhada aqui em São Mateus, na Zona Leste, que começa agora por volta do meio-dia. Depois Lula e Haddad discursam aqui na região e às 4 horas da tarde tem aquela agenda na Casa de Portugal, na Liberdade, no centro ali de São Paulo, com padres e... Essa agenda ela foi organizada, articulada pelo grupo Padres da Caminhada, que é um grupo religioso crítico ao adversário de Lula, o presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro, e então que eles devem ali prestar um apoio a Lula. É interessante a gente dizer sobre esse encontro que devemos ter a presença de Simone Tebet, a candidata derrotada do MDB à presidência da República, que deu o apoio, formalizou o apoio a Lula nesse segundo turno. Essa vai ser, se ela realmente comparecer, a primeira agenda ao lado de Lula. Até agora, eles fizeram uma única aparição, uma entrevista coletiva para a imprensa, que foi para formalizar esse apoio de Tebet a Lula, mas ela participando hoje, então, vai ser a primeira agenda mesmo de campanha, juntos, um ao lado do outro. Além disso, tem previsão que eles viajem juntos ainda nesta semana, podem desembarcar em Manaus no fim de semana, provável que seja no sábado, mas então Simone Tebet aí estreitando as relações durante a campanha com Lula agora nesse segundo turno. Cláudia. Obrigada aí, Beatriz Manfredini, pelas suas informações. Até daqui a pouquinho. A gente volta a conversar agora com a Beatriz Finocchio. Bia, a gente mostrou aí, assim que conversamos contigo, a agenda aí, os apoios recebidos pelos dois candidatos à presidência, também os que estão neutros aí nessa disputa. Como você vê esses apoios recebidos pelos dois? A gente vê eu acho interessante a questão do Novo, né? A gente teve aí o João Amoedo, que já não representa mais o Partido Novo, literalmente, porque depois desse apoio ao Lula, você vê totalmente na contramão. E isso traz muito uma leitura no micro para o macro, que é por que o João Amoedo, e aí todo o apoio, o que traz de mensagem para o eleitor brasileiro, né? Infelizmente, não se fortifica, não se solidifica esses apoios, né, com relação ao eleitor. Porque, por exemplo, se você tem um neutro que um Zema apoia o Bolsonaro, mas um Amoedo dentro do Partido Novo mesmo não apoia o Lula, não é nem questão que não apoia o Lula, ou seja, os dois polos dentro de um mesmo partido, você vê quanto a eleição ela é, infelizmente, regionalista e personalíssima, não surpreende, mas é claro que não podemos deixar de criticar. Por quê? Porque, infelizmente, o eleitor, ele não vai colocar em consideração os apoios dos partidos. É muito difícil hoje o eleitor brasileiro olhar e falar, não, eu votei na Simone Tebet, a Simone Tebet está apoiando o Lula, então eu vou votar no Lula. Não, existe algo que é maior do que esses apoios dos partidos. Primeiro que a gente tem aí milhares de partidos a mais, né, milhares, assim, modo de falar, mas muito mais partidos apoiando o Lula do que o Bolsonaro. E mesmo assim, a diferença entre os dois candidatos para o segundo turno, que as pesquisas vêm mostrando, não é de acordo com esses apoios. Se fosse o Lula, estaria muito mais na frente. Ou teriam muito mais neutros, ou abstenções, etc. E aí, você vê como esse tipo de coligação é muito mais uma questão interna política do que, efetivamente, algo que mude ou vire o voto de algum eleitor.